Eu não queria contar essa história, mas há coisas que a gente não pode carregar sozinho. Estou de volta ao Brasil, sentada no meu pequeno quarto, ouvindo os barulhos familiares da vizinhança. Mas cada som, cada ruído, só me leva de volta para aquele deserto, para aquele lugar. Não faz muito tempo eu estava cruzando a fronteira. Tínhamos enfrentado o calor escaldante, a sede insuportável e o medo constante de sermos capturados. Mas finalmente conseguimos. Eu, Camila, Marcos, Rogério e mais alguns desconhecidos atravessamos, acreditando que o pior tinha ficado para trás. Estávamos errados. A euforia da vitória durou pouco. No meio do nada, sem comida ou rumo, a única coisa que nos restava era andar. Mas foi aí que apareceu um homem, em uma caminhonete velha, com um sorriso amigável e um sotaque que nos reconfortava. "Vocês estão perdidos?" perguntou ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo encontrar um grupo de imigrantes ilegais vagando pelo deserto. Ele se apresentou como o Sr. Antônio. Disse que ajudava pessoas como nós, que sabia como era difícil começar do zero em um país estranho. Falava com calma, nos garantindo que nos levaria para um lugar seguro. Ninguém queria confiar, mas que escolha tínhamos? A sede e o cansaço falaram mais alto. Entramos na caminhonete. Naquele momento eu devia ter percebido que estávamos entrando em uma armadilha, mas já era tarde demais. A primeira coisa estranha foi o silêncio. Sr. Antônio dirigia sem pressa, sem dizer muito. O carro tremia a cada buraco da estrada de terra. No início, trocávamos olhares nervosos, mas o cansaço nos impedia de pensar direito. Até que percebi algo. As portas do carro não tinham maçanetas por dentro. O desconforto se espalhou pelo grupo. Marcos, que estava ao meu lado, engoliu em seco e perguntou: "A gente está indo para onde mesmo?" Sr. Antônio olhou pelo retrovisor e sorriu. "Para um lugar seguro." O jeito que ele disse aquilo me fez arrepiar. A estrada parecia interminável. O sol foi se pondo e tudo ao redor era só terra e árvores secas. Nenhuma casa, nenhum posto de gasolina, nada. Então, sem aviso, a caminhonete parou. Sr. Antônio saiu sem dizer nada. Caminhou até um grande portão de ferro e o abriu. Além dele, viu uma fazenda enorme, cercada por arames e torres de madeira. "Bem-vindos ao seu novo lar", ele disse, empurrando a porta do carro. "Saiam, agora." O tom de sua voz fez meu coração disparar. E naquele instante percebi que não estávamos sendo resgatados, estávamos sendo aprisionados. O silêncio foi quebrado pelo som seco da porta da caminhonete se abrindo. Ninguém se moveu de imediato. Algo dentro de mim gritava que sair daquele carro significava o fim. Mas, Sr. Antônio não parecia disposto a esperar. "Anda logo." Sua voz agora era fria, sem qualquer vestígio da simpatia de antes. Saímos devagar. Meus pés tocaram o chão seco e rachado da fazenda. E naquele instante, percebi o tamanho do problema em que estávamos metidos. A fazenda não era uma fazenda qualquer. O lugar estava cercado por arame farpado e torres de madeira, onde 2 homens armados nos observavam de cima. Mais ao fundo, barracos improvisados pareciam servir de alojamento para outras pessoas. Algumas trabalhavam sob o sol escaldante, cabisbaixas, exaustas. Eu quis correr. Mas correr para onde? Sr. Antônio nos analisou como quem escolhe mercadoria. "Aqui, vocês terão um lugar para dormir e comida para comer. Em troca, vão trabalhar. Simples assim." "E se a gente não quiser?" Marcos questionou, a voz trêmula. O olhar de Sr. Antônio se tornou sombrio. "Ah, meu amigo, ninguém quer estar aqui, mas isso não é uma escolha." 2 homens se aproximaram e puxaram Marcos pelo braço. Ele tentou resistir, mas um soco no estômago o fez desabar no chão. "Espero que os outros tenham mais juízo", Sr. Antônio disse, antes de virar as costas e sair caminhando. Naquele momento eu soube. Não estávamos em uma fazenda, estávamos em uma prisão.
O trabalho começou antes mesmo de amanhecer. Fomos levados para os campos, onde deveríamos colher vegetais e cuidar do gado. A comida era pouca, a água racionada e as pausas praticamente inexistentes. Tudo sob os olhares atentos dos guardas armados. Se tentarem fugir, vão acabar que nem os outros. Um deles avisou, apontando para o chão. Ali, marcas escuras estavam cravadas na terra seca. Sangue. Eu já não sentia mais meu corpo quando a noite chegou. Fomos jogados em um alojamento apertado, com colchões sujos e sem ventilação. O cheiro era insuportável. Quanto tempo você acha que vamos aguentar? Camila sussurrou ao meu lado. Ninguém respondeu, mas eu sabia a verdade. Se não fugíssemos logo, jamais sairíamos dali. A noite foi longa. Ninguém conseguiu dormir de verdade. O calor, o cheiro e o peso do medo tornavam impossível qualquer descanso. Mas quando o sol nasceu, o inferno recomeçou. Camila, Marcos, Rogério e eu fomos arrastados para os campos novamente. Dessa vez, eu prestei mais atenção nos outros trabalhadores. Alguns pareciam estar ali há muito tempo. Roupas rasgadas, olhos fundos, movimentos automáticos, como se já tivessem desistido de lutar. Foi quando Marcos tomou uma decisão que mudou tudo. Eu não vou mais fazer isso, ele disse, largando uma enxada enferrujada no chão. Os outros pararam. O silêncio foi cortado apenas pelo vento seco batendo contra as árvores. Um dos guardas, um homem alto e de rosto endurecido, se aproximou lentamente. Repete o que você disse? Marcos ergueu o queixo. Eu não vou mais fazer isso. O guarda olhou para o Sr. Antônio, que estava próximo, supervisionando tudo. O velho apenas sorriu de canto e acenou com a cabeça. O soco veio rápido. Marcos caiu, cuspindo sangue. Antes que pudesse se levantar, o guarda pisou em seu peito, segurando-o contra o chão. Aqui não tem escolha. Ou trabalha ou some. O olhar de Marcos encontrou o meu. Ele tentava disfarçar o medo, mas eu o via claramente. Então me faça sumir, ele desafiou. Um disparo ecoou. Fechei os olhos no mesmo instante. O grito de Camila veio logo em seguida, e quando abri os olhos de novo, Marcos não estava mais lá. Depois daquilo, ninguém falou mais nada. O corpo de Marcos nunca foi encontrado, mas sabíamos o que tinha acontecido. A única certeza era que, se não fizéssemos nada, seríamos os próximos. Naquela mesma noite, no alojamento apertado, Rogério se inclinou para perto de nós e sussurrou. Eu já tentei fugir antes. Eu e Camila o olhamos, atentas. Edmund conseguiu? Perguntei. Ele riu, mas sem humor. Se tivesse conseguido, não estaria aqui, né? Respirei fundo. Se tentarmos de novo, precisa ser perfeito. Camila assentiu. Não tem outro jeito. Sabíamos que a chance de falhar era grande, mas a chance de morrer ali era ainda maior. E eu preferia morrer tentando do que apodrecer naquele lugar. A noite caiu como um manto sombrio sobre a fazenda. Era agora ou nunca. O plano era simples. Enquanto os guardas faziam a ronda, usaríamos uma lâmina enferrujada que Rogério havia escondido para cortar parte da cerca nos fundos da fazenda. Depois, correríamos pelo deserto até encontrar uma estrada ou qualquer sinal de civilização. Mas nada saiu como planejado. Conseguimos cortar a cerca sem barulho, nos esgueiramos para fora e começamos a correr. O vento quente castigava nossos rostos e cada passo parecia uma eternidade. Então, ouvimos. Eles estão fugindo. O clarão de lanternas cortou a escuridão. Em segundos, tiros ecoaram. Eu corri sem olhar para trás, o coração batendo tão forte que achei que explodiria. Senti o chão tremer quando Rogério caiu. Continua! Ele gritou, tossindo sangue. Eu quis parar, mas ele já sabia. Foi a última vez que vi Rogério. Corri até minhas pernas falharem. Me escondi em um buraco seco no deserto, cobrindo meu corpo com areia. A noite passou devagar. Os gritos cessaram. O silêncio era absoluto. Ao amanhecer, minhas pernas fraquejaram quando vi uma estrada ao longe.
Meu corpo estava queimado pelo sol, minha boca seca, a respiração curta. Então, um carro da patrulha de fronteira surgiu. Eu acenei, desesperada. E foi assim que fui resgatada. Mas a verdade é que eu nunca fui salva. Fui levada para um centro de detenção. Ninguém acreditou em mim. Você está delirando, disseram. Dias depois, fui deportada para o Brasil sem nada além das roupas no corpo e uma mente marcada para sempre. Tentei denunciar. Tentei gritar ao mundo o que acontecia naquela fazenda. Mas quem acredita em uma imigrante ilegal deportada? Nunca encontrei notícias sobre o Sr. Antônio. Mas sei que ele continua lá, esperando, escolhendo sua próxima vítima. E eu sobrevivi, mas nunca escapei daquela fazenda. A noite caía pesada sobre a BR-116 e eu já estava dirigindo há horas. O rádio chiava entre estações, a música sertaneja se misturava ao som da chuva batendo forte no para-brisa. Eu já tinha visto muita coisa nas estradas do Brasil, mas nada me prepararia para aquela noite. Era para ser uma viagem tranquila. Eu transportava uma cegonha carregada de carros 0 km, indo de São Paulo para Porto Alegre. Um frete valioso que me obrigava a ficar alerta. Mas a chuva castigava a pista, tornando tudo mais difícil. Foi quando vi algo na beira da estrada. No meio da tempestade, um jovem apareceu à margem do asfalto, a mão erguida pedindo carona. Ele estava encharcado, a camisa grudada no corpo e tremia de frio. Uma parte de mim gritou para seguir em frente, mas outra, talvez a parte que já tinha visto muita gente se ferrando na estrada, me fez pisar no freio. O garoto subiu sem cerimônia, fechou a porta e se encolheu no banco do passageiro. Não disse nada de imediato, só soltou um suspiro longo e olhou para a estrada. Valeu, tio, você me salvou. Fiz um aceno de cabeça e voltei minha atenção para a pista escorregadia. Para onde você está indo? Perguntei, tentando quebrar o silêncio esquisito. O garoto deu de ombros. Para onde der, aquilo me incomodou. Gente sem destino me deixava desconfiado, mas resolvi não insistir. Algumas pessoas só queriam fugir de alguma coisa e eu não era juiz de ninguém. Minutos se passaram e ele ficou quieto, apenas observando a paisagem molhada. Mas então ele começou a falar. Você viaja sozinho sempre? Perguntou, sem tirar os olhos da janela. Na maioria das vezes. E alguém sabe por onde você anda? Aquilo me fez franzir a testa. O jeito que ele perguntou, frio, direto, como se estivesse avaliando a situação. O pessoal da transportadora, minha esposa. O silêncio voltou, mas agora estava carregado. Minha nuca coçava, como se algo estivesse fora do lugar. Foi quando vi, pelo canto do olho, ele deslizando a mão para dentro do casaco. Minha respiração ficou presa na garganta. Encosta o caminhão. Agora. Olhei de relance e vi o que ele segurava. Um pedaço de cano cerrado, um improviso de arma. Minhas mãos apertaram o volante. Cara, não faz isso. Agora. Sem gracinha. Meu coração disparou, mas eu sabia que um movimento errado e a coisa podia piorar. Tirei o pé do acelerador e comecei a encostar no acostamento. Não aqui, ele apontou para a frente com o cano. Entra nessa estrada de terra. O asfalto sumiu sob os pneus e a chuva tornou tudo ainda mais traiçoeiro. O caminhão chacoalhava na lama e a visibilidade era mínima. Eu só conseguia enxergar os reflexos fracos dos faróis no barro molhado. Isso, continua, ele murmurou. Foi quando o caminhão começou a perder tração. As rodas patinavam, afundando na lama. Droga, resmunguei. E te parece que a noite vai ser longa para você. Ele riu baixo e puxou o celular. Enquanto ele discava, eu sabia que aquilo ia piorar. Sim, ele tá aqui. Isso, atola. Não, só eu. Traz os caras. Fiquei gelado.
O tempo pareceu se arrastar até que os faróis de um carro velho apareceram na curva. 3 homens saíram dele, caminhando devagar em nossa direção, todos armados. O líder, um sujeito com uma cicatriz na testa, apontou para mim. "Sai do caminhão, parceiro." Respirei fundo. Se eu saísse, provavelmente nunca mais veria o meu corpo. Mas ficar ali também não era opção. Fiz a única coisa que poderia me dar uma chance. Joguei meu peso contra a porta e a abri com toda a força, acertando o moleque. Ele tropeçou para trás e eu pulei do caminhão disparando em meio à chuva e à escuridão. Os gritos vieram atrás. "Pega ele!" O barulho de pés correndo atrás de mim na lama. Meu coração explodia no peito. Eu sabia que se eles me pegassem, era o fim. Corri sem olhar para trás, me enfiando no mato fechado à beira da estrada. Meus pés afundavam na lama e galhos arranhavam meu rosto. Mas continuei. Os tiros vieram logo depois. O som ecoou na noite e eu me joguei no chão. A chuva batia forte, misturando-se ao cheiro de terra molhada e desespero. "Ele sumiu!" uma voz gritou. Fiquei ali, deitado, segurando a respiração. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, ouvi o ronco do motor do caminhão. Eles estavam levando tudo. Esperei o máximo que pude até que o silêncio se instaurou novamente. Levantei devagar. Meu corpo tremia, mas eu ainda estava vivo. Andei cambaleando pela estrada escura sem saber exatamente o que fazer. Sem telefone, sem caminhão, sem nada. Só eu e a noite fria, tentando entender como diabos ainda estava respirando. Sempre me perguntam se já vi algo que não consigo explicar. Se já me deparei com algo além do nosso mundo. E a resposta é sempre a mesma. Sim, já vi, já senti. E não foi uma visão fugaz ou um devaneio da juventude. Aconteceu. Foi real. Passei a vida tentando esquecer aquela noite. Mas certas memórias se agarram a gente feito uma praga. Quanto mais tentamos arrancá-las, mais elas se enraizam. Agora, com 70 anos, sinto que já vivi o suficiente para contar esse segredo sem medo. Talvez ninguém acredite, mas não me importo mais. Eu sei o que vi. E se tem uma coisa que aprendi é que o diabo não precisa de chifres ou rabo pontudo. Ele pode estar ao seu lado, dirigindo uma caminhonete na beira de uma estrada escura. Mas vamos começar do começo. O ano era 1971. Eu tinha 18 anos, cheia de energia e ilusões. Morávamos numa pequena cidade do interior, esquecida por Deus e pelo progresso. Não havia muitas opções de diversão, e quando soubemos de uma festa na cidade vizinha, minhas irmãs e eu decidimos ir. Não tínhamos carro. Nossos pais jamais deixariam 3 garotas irem sozinhas à noite, mas éramos jovens e teimosas. E quando a teimosia se junta à vaidade, más decisões são tomadas. A festa ficava a cerca de 10 quilômetros da nossa casa. Parecia uma boa ideia na empolgação do momento. Mas no meio do caminho, nossas pernas começaram a fraquejar. O cansaço pesava. A estrada era um breu, iluminada apenas pela lua minguante. "Acho melhor voltarmos", sugeriu Marina, a mais sensata. "Nem pensar", esbravejou Clarice, a teimosa. "Eu vou para essa festa nem que seja nas costas do diabo." As palavras dela se dissiparam no vento gelado da noite. Rimos, sem saber que aquele desejo seria atendido. 10 minutos depois, ouvimos o ronco de um motor. Uma caminhonete velha surgiu no horizonte, faróis amarelos cortando a escuridão. "Carona!" gritei, erguendo a mão. O veículo reduziu a velocidade e parou ao nosso lado. O motorista não disse nada, apenas destravou a porta. A lua iluminava parte de seu rosto. Era um homem calado, vestindo um casaco escuro com capuz. Não conseguíamos ver seus olhos. O cansaço venceu o medo. Entramos. A caminhonete era fria, como se estivéssemos dentro de um túmulo. Ninguém falava.
Nem ele, nem nós. E foi nesse silêncio opressor que senti um desejo estranho. Queria fumar. Nunca fui de fumar, mas naquele momento o desejo me dominou. Não falei nada, mas o motorista pareceu ler minha mente. Sem tirar os olhos da estrada, puxou do bolso uma sacola de fumo e me entregou. Minhas mãos tremiam quando peguei. Márcia. Marina me cutucou, desconfiada. Deve ser coisa boa. Brinquei tentando aliviar a tensão. Rolei um cigarro, acendi e traguei. Imediatamente, um gosto horrível se espalhou pela minha boca. Era podre, amargo, como carne estragada. Cuspi, tossi, mas o cheiro continuou. Forte, sulfuroso, enxofre. Os olhos do motorista brilharam pelo retrovisor. E então, ele riu. Não foi uma risada comum. Era seca, áspera, como vidro sendo arranhado. Meus pelos se eriçaram. "Para o carro!" gritou Marina, apavorada. Mas o motorista ignorou. Seus dedos brancos apertaram o volante com força. A estrada parecia interminável. Clarice, antes tão teimosa, começou a rezar baixinho. A caminhonete acelerou. Estávamos presas. Foi quando percebi. O velocímetro marcava 0. A caminhonete corria, mas segundo o painel, não estávamos nos movendo. Gelei. "Para esse carro agora!" berrei, agarrando o braço do homem. O toque dele era frio como mármore. O riso cessou. Ele virou o rosto. E nós vimos. Debaixo do capuz, sua pele era pálida, quase azulada. Mas o pior eram os olhos. Não havia olhos. Apenas 2 buracos escuros, vazios como um abismo sem fim. A boca se abriu lentamente, revelando dentes amarelados e pontiagudos. "Já chegamos", disse ele com uma voz distorcida. A caminhonete parou. As portas se abriram sozinhas. Saltamos para fora, quase caindo no chão. Olhei para trás. O motorista ainda estava lá, nos observando. A caminhonete desapareceu no escuro. Sem faróis, sem som de motor. Apenas sumiu. A festa estava acontecendo. Música, risadas, luzes. Mas nós não entramos. Nos entreolhamos, pálidas, suadas. Voltamos para casa no primeiro ônibus da manhã. Nunca falamos sobre aquela noite. Nunca contamos a ninguém. Até hoje, quando lembro do gosto daquele cigarro, sinto náuseas. E toda vez que penso no que Clarice disse naquela estrada, um arrepio percorre minha espinha. As palavras têm poder. E naquela noite, alguém ouviu. Passaram-se 50 anos. Minhas irmãs já se foram. Mas às vezes, quando estou sozinha, sinto um frio repentino, um cheiro de enxofre no ar. E ouço um motor roncando na estrada, como se alguém estivesse voltando para me buscar. Desta vez, não haverá carona. Essa história, quem me contou, foi meu amigo Elias. Ele é caminhoneiro há mais de 20 anos e já cruzou o Brasil inteiro, dirigindo de cidade em cidade. Mas de todas as estradas que já percorreu, há uma que ele jura nunca mais querer passar. Ele me contou essa história em uma madrugada silenciosa, num posto de gasolina, enquanto esperávamos a chuva passar. O jeito como ele falava, como olhava para os lados, como se alguém pudesse escutar, me fez acreditar em cada palavra que saiu da boca dele. Isso aconteceu há alguns anos, numa viagem longa que ele fazia para entregar uma carga de móveis no interior. Ele estava sozinho no caminhão, cruzando uma estrada pouco movimentada. Já passava das 2 da manhã e o único som era o do motor roncando na escuridão. O trecho era cercado por mato dos 2 lados, com poucos postes de luz iluminando o caminho. Foi então que Elias avistou um senhor caminhando na beira da estrada. O velho usava um terno escuro, um pouco desgastado, e segurava uma bengala. Andava devagar, como se estivesse cansado, mas com uma postura firme. Elias não sabia o que um homem daquela idade fazia ali, no meio do nada, àquela hora.
Pensou em seguir viagem, mas algo dentro dele não deixou. Ele reduziu a velocidade e parou o caminhão alguns metros à frente. Olhou pelo retrovisor e viu o velho se aproximar devagar, sem demonstrar pressa. Quando ele chegou à porta do passageiro, Elias perguntou: "O senhor está perdido?" O velho apenas sorriu, um sorriso pequeno e sem pressa. "Não, meu filho, só preciso chegar logo para encontrar meu menino. Faz tempo que não o vejo." Elias sentiu um arrepio estranho, mas manteve a calma. Ele abriu a porta e fez sinal para o homem entrar. O velho subiu com dificuldade, apoiando-se na bengala, e se acomodou no banco do passageiro sem dizer mais nada. O caminhão voltou a rodar pela estrada deserta, enquanto o silêncio pesava dentro da cabine. Elias olhava de vez em quando para o velho, que encarava a estrada com um olhar distante. Tentou puxar conversa para aliviar a tensão. "O senhor mora por aqui?" O velho demorou um pouco para responder. "Já morei. Há muito tempo." Elias sentiu um calafrio na espinha. "E esse menino que o senhor vai encontrar é seu filho." O velho virou o rosto lentamente para ele e sorriu de novo, com um olhar carregado de algo que Elias não soube definir. "Sim, faz muito tempo que não o vejo, mas sei que ele está esperando por mim." O silêncio tomou conta da cabine de novo. Elias sentia um nó no estômago, uma inquietação que ele não conseguia explicar. A estrada parecia mais escura, mais longa. Olhou pelo retrovisor e percebeu que não havia mais nenhum carro atrás ou à frente. Apenas ele e o velho naquela imensidão solitária. Foi então que algo estranho aconteceu. O ar dentro do caminhão começou a ficar mais pesado, como se a cabine tivesse ficado menor. Elias sentiu um cheiro de terra molhada, misturado com algo que ele não conseguiu identificar. Ele olhou para o velho de novo e percebeu algo que fez seu sangue gelar. O terno do homem parecia estar sujo de terra, como se ele tivesse saído de algum lugar coberto de lama. E suas mãos, apoiadas sobre a bengala, estavam escuras, como se tivessem sido enterradas. O caminhoneiro engoliu em seco e tentou se concentrar na estrada. Seu coração começou a bater mais rápido. Foi quando, pelo canto do olho, viu o velho mover os lábios lentamente, como se murmurasse alguma coisa. "O senhor disse algo?" perguntou Elias, com a voz trêmula. O velho permaneceu em silêncio. Apenas encarava a estrada, sem piscar. Elias tentou se acalmar. Talvez fosse apenas o cansaço. Talvez estivesse imaginando coisas. Mas então, do nada, o velho murmurou novamente: "Logo vou encontrar meu menino." A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas Elias ouviu claramente. Ele apertou as mãos no volante, sentindo um suor frio escorrer pela nuca. "O senhor tem certeza que é por aqui? Não quer que eu leve até a cidade?" O velho sorriu de novo. "Não precisa, filho. Já estou chegando." Elias olhou para a estrada e percebeu que estavam se aproximando de uma encruzilhada. À direita, um pequeno caminho de terra sumia na escuridão. Não havia placas, nem luzes, apenas um breu assustador. O velho apontou com a bengala. "Pode me deixar ali." Elias hesitou. "Tem certeza? Isso aqui não parece levar a lugar nenhum." O velho apenas sorriu, aquele sorriso estranho e sem pressa. "Pode me deixar aqui." Sem saber o que fazer, Elias parou o caminhão. O velho abriu a porta e começou a descer devagar. Quando pisou no chão, virou-se para Elias e disse: "Obrigado pela carona, filho. Espero que um dia você também encontre quem está esperando por você." Elias sentiu um arrepio na espinha. O velho começou a caminhar na direção da escuridão, desaparecendo lentamente na estrada de terra. Foi nesse momento que Elias viu. Lá, na beira do caminho, uma silhueta surgiu. Um jovem de costas, parado no meio da estrada, esperando. O velho andou até ele e colocou a mão em seu ombro. O rapaz virou o rosto por um breve instante e então sumiram na escuridão.
O coração de Elias disparou. Ele acelerou o caminhão e saiu dali o mais rápido que pôde. No dia seguinte, ainda sem entender o que aconteceu, ele resolveu voltar àquele lugar durante o dia. Mas quando chegou na bifurcação, não havia estrada de terra alguma. Apenas um cemitério antigo, com uma lápide próxima à entrada. Nela havia a foto do velho. E logo abaixo, uma inscrição que fez Elias sentir as pernas fraquejarem. Aqui jaz Antônio, que partiu em busca de seu filho em 1965. Depois de avistar aquela lápide com o nome de Antônio e a frase que o deixou gelado, Elias sentiu suas pernas fraquejarem. Ele ficou ali parado por alguns minutos, tentando encontrar alguma explicação racional para o que tinha acontecido na noite anterior. Seu coração batia forte no peito e um nó se formava na garganta. Ele tentou convencer a si mesmo de que estava cansado e que tudo aquilo tinha sido apenas um delírio, um sonho acordado causado pela exaustão da viagem. Mas a sensação de que aquilo era real não o abandonava. Depois de alguns minutos respirando fundo, Elias decidiu fazer algo que qualquer pessoa sensata jamais faria. Ele entrou no cemitério. Os portões de ferro estavam entreabertos, rangendo suavemente ao toque do vento. O cheiro de terra úmida e flores murchas enchia o ar. O sol da manhã iluminava as lápides, algumas muito antigas, cobertas de musgo e rachaduras do tempo. Ele caminhou devagar, sentindo o chão fofo sob os pés. Seus olhos vasculhavam os túmulos, buscando qualquer pista que explicasse aquela situação absurda. Quando chegou diante da lápide do velho, sentiu um arrepio profundo. A foto na pedra mostrava exatamente o mesmo homem que estivera sentado ao seu lado no caminhão horas antes. O mesmo terno escuro, o mesmo olhar calmo e profundo, o mesmo sorriso pequeno e sem pressa. Mas então, algo fez Elias recuar um passo. Abaixo do nome de Antônio, havia outra inscrição menor. Reunido com seu filho, enfim em paz. Elias arregalou os olhos. Aquilo não fazia sentido. Como assim, reunido? O velho havia sumido na estrada de terra junto com o rapaz. E agora a lápide dizia que ele estava em paz. Isso significava que ele ainda não estava antes? O caminhoneiro sentiu o estômago revirar. Ele estava certo desde o começo. Aquele velho não era um homem comum. Ele não pertencia mais a este mundo. Elias voltou para o caminhão o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Ele ligou o motor e acelerou para longe daquele lugar, jurando que nunca mais passaria por aquela estrada. Mas a sensação de que algo ainda estava errado o acompanhou por todo o percurso. O tempo passou e Elias tentou esquecer aquele encontro. Sempre que recontava a história, sentia um calafrio, como se estivesse revivendo aquele momento. Mas o pior ainda estava por vir. 2 anos depois, durante uma de suas viagens pelo interior, Elias precisou pegar um desvio por conta de um acidente na rodovia principal. Ele não percebeu de imediato, mas quando se deu conta de onde estava, seu coração quase parou. Aquela era a mesma estrada. O caminhão estava rodando pelo mesmo asfalto, passando pelos mesmos postes de luzes passados, cercado pelo mesmo matagal. Elias segurou firme o volante, sentindo um suor frio escorrer pela testa. Sua boca estava seca e cada célula do seu corpo gritava para que ele desse meia volta. Mas a estrada era deserta e não havia outro caminho para seguir. Então, ele o viu. No mesmo lugar de antes, na beira da estrada, um homem estava parado. Mas desta vez, não era o velho, era o rapaz. Ele estava de costas, imóvel, vestindo uma roupa simples, como se tivesse acabado de sair do trabalho. Parecia jovem, não devia ter mais do que 20 anos. Elias diminuiu a velocidade, sentindo um pânico irracional crescer dentro dele. O que ele deveria fazer? Fingir que não viu e seguir viagem? Mas antes que pudesse tomar uma decisão,
O jovem virou o rosto lentamente para ele. Elias sentiu um choque percorrer seu corpo. O rosto do rapaz era idêntico ao do velho, apenas mais jovem. Os mesmos olhos profundos, o mesmo sorriso pequeno e sem pressa. E então ele ergueu a mão e acenou, como se estivesse esperando por Elias. O caminhoneiro não conseguiu se mover. Seu pé travou no pedal e suas mãos congelaram no volante. O jovem continuou ali, parado, olhando diretamente para ele. Foi então que Elias percebeu que ao lado dele havia outra figura. Um senhor idoso. Era Antônio. Mas ele não parecia mais um velho cansado. Agora, seu olhar era mais vivo, sua postura mais ereta. Ele sorriu para Elias, mas não era um sorriso assustador. Era um sorriso de gratidão. O jovem então virou-se para ele e colocou a mão em seu ombro. Elias piscou. E quando abriu os olhos de novo, eles tinham desaparecido. O caminhão estava parado no meio da estrada e o silêncio era absoluto. O caminhoneiro respirou fundo, tentando processar o que acabara de acontecer. Então, ele entendeu. O velho finalmente encontrou seu filho. E agora, sua alma estava livre. Elias fechou os olhos e fez uma oração em silêncio. Depois, engatou a marcha e acelerou, sem olhar para trás. Dessa vez, ele sabia que nunca mais veria o velho novamente. Mas, até hoje, sempre que passa por estradas desertas durante a madrugada, ele se pergunta quantas almas ainda estão vagando por aí, esperando reencontrar alguém. Se eu tivesse seguido direto para casa naquela noite, talvez minha vida seguisse normalmente. Mas algo me fez parar. Era tarde. A estrada estava vazia e meus olhos pesavam de cansaço depois de um longo dia de trabalho. O rádio tocava baixinho, uma tentativa inútil de me manter alerta. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Mas então vi algo na beira da estrada. No primeiro momento, achei que fosse um poste quebrado, um saco de lixo, qualquer coisa menos o que realmente era. Conforme me aproximei, percebi que era uma criança sozinha, parada na escuridão, com os olhos fixos no vazio. Meu estômago se revirou. Isso não fazia sentido. Quem deixaria uma criança ali, no meio do nada, àquela hora? Diminui a velocidade e puxei o carro para o acostamento. Meu instinto gritava para eu seguir em frente, mas algo me prendeu ali. E se ele precisasse de ajuda? Abaixei o vidro. Oi, tá tudo bem? O menino olhou para mim devagar. Tinha o rosto pálido, o cabelo desgrenhado e um olhar que me deixou desconfortável. Preciso ir para o centro, disse ele com uma voz fraca. Nada mais. Nenhuma explicação. Engoli em seco. Eu não queria deixar uma criança ali, mas também não sabia se deveria confiar. Você tá perdido? Tá machucado? Onde estão seus pais? Silêncio. Ele só me encarava. Podia ser medo, podia ser algo pior. Deixei escapar um suspiro. Talvez eu me arrependesse disso depois, mas não podia simplesmente ir embora. Destravei a porta. Entra. Vou te levar. Ele obedeceu sem hesitar. E assim começou a pior noite da minha vida. O menino entrou no carro e fechou a porta devagar. O som ecoou pelo interior do veículo de um jeito estranho, pesado. Ele sentou no banco do passageiro e manteve as mãos no colo, imóveis. Não perguntou meu nome, não me agradeceu. Só ficou ali, em silêncio. Pisei no acelerador e voltei para a estrada, lançando olhares rápidos para ele. Foi aí que notei algo que me fez gelar. Os braços dele estavam cheios de arranhões, marcas escuras e cortes já cicatrizando. Além disso, ele estava muito magro, como se não comesse há dias. Apertando as mãos no volante, tentei puxar conversa. Você mora no centro? Nada. Seus pais sabem onde você está? O menino virou a cabeça lentamente para mim.
Por um instante, senti que ele ia dizer algo horrível, mas ele apenas abriu a boca, hesitou e voltou a olhar para frente. Aquela sensação ruim estava crescendo dentro de mim. Continuei dirigindo, sem saber o que fazer. O centro ainda estava longe e eu não podia simplesmente largá-lo em qualquer lugar. De repente, ele murmurou algo quase inaudível. Ele disse que ia voltar para me buscar. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem? Perguntei, a voz mais baixa do que pretendia. O menino não respondeu. Foi nesse momento que percebi os faróis de um carro atrás de nós. Alguém estava nos seguindo. Os faróis do carro atrás de nós ficaram mais intensos. Ele estava perto. Olhei pelo retrovisor. O veículo era escuro, grande e parecia acelerar cada vez mais, colando na traseira do meu carro. Meu coração começou a bater forte. Tentei não entrar em pânico. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez fosse só alguém indo para o mesmo lugar que nós. Mas então, o carro piscou os faróis repetidas vezes. Você conhece esse carro? Perguntei, tentando esconder a tensão na minha voz. Miguel ficou imóvel. É ele, murmurou, sem olhar para mim. Aquelas duas palavras fizeram meu corpo congelar. Pisei no acelerador. Seja quem fosse, eu não ia parar para descobrir. O carro perseguidor acelerou junto. Agora era óbvio, ele estava atrás de nós. Minha mente começou a girar. Se eu tentasse voltar para casa, levaria o problema até minha porta. Se continuasse até o centro, não sabia se chegaria inteira. Precisei decidir rápido. Abaixei o vidro e fiz sinal para um ônibus que passava na pista contrária. Se o motorista percebesse que eu estava em perigo, talvez ele chamasse a polícia. Mas antes que algo acontecesse, o carro atrás de nós jogou os faróis altos, ofuscando minha visão por alguns segundos. Meu corpo inteiro tremia. Eu precisava de um plano. Meu primeiro instinto foi tentar despistar o perseguidor. Acelerei mais do que devia, ignorando o medo de perder o controle do carro. O veículo atrás de nós fez o mesmo. Ele não ia desistir. Miguel continuava calado, os olhos fixos na estrada, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Quem é ele? Perguntei, sentindo o pânico crescer. O menino não respondeu. As ruas desertas tornavam tudo pior. Não havia ninguém por perto para testemunhar se algo acontecesse comigo. Então, de repente, vi algo que me deu esperança. Uma placa indicando uma delegacia a 3 quilômetros dali. Era minha única chance. Segura firme, avisei, pisando fundo no acelerador. O carro perseguidor reagiu instantaneamente, tentando me fechar. Mas eu me mantive firme. Meus dedos estavam suando no volante e minha respiração ficou ofegante. O medo era real, mas eu não ia deixar que aquilo terminasse mal. A delegacia surgiu no horizonte. Era agora ou nunca. O carro atrás de nós desapareceu na última curva antes do prédio policial. Não desacelerei até estacionar bruscamente na frente da delegacia. Meu corpo inteiro tremia. Miguel saiu do carro lentamente. Seu olhar era vazio. Parecia que ele já sabia o que estava prestes a acontecer. E então, quando entramos no prédio, os policiais nos olharam e ficaram completamente imóveis. Esse menino não pode ser. O silêncio na delegacia era sufocante. Os policiais se entreolharam como se estivessem vendo um fantasma. Um deles, um homem de meia idade com um semblante cansado, deu um passo à frente. Esse menino... Sua voz falhou. Ele virou-se para um colega e murmurou algo que não conseguia entender. Minha cabeça estava a mil. Por que eles estavam tão chocados? O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma. Um dos agentes pegou um arquivo na mesa e abriu uma página. Seu olhar se fixou ali por alguns segundos antes de me encarar. Senhora, esse menino foi dado como desaparecido há 3 meses. Minha respiração parou por um instante. Virei para Miguel, que estava parado ao meu lado, encarando o chão. 3 meses? Mas ele estava na estrada. Ele falou comigo.
Gaguejei. O policial folheou o arquivo. O principal suspeito sempre foi o padrasto. Ele não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do menino e fez uma pausa, como se tivesse dificuldade em dizer a próxima parte. Sequestrou Miguel como vingança. Mas nunca encontramos pistas. Meus joelhos ficaram fracos. Ele conseguiu escapar. Ele estava na estrada, sozinho. Mas alguém estava nos seguindo. Um carro grande, escuro. Ele tentou nos tirar da pista. O policial trocou olhares com seus colegas, como se aquilo não fizesse sentido. Que carro? Meu coração apertou. Um SUV preto, com vidros escuros. Eu vi. Ele estava nos seguindo. O agente respirou fundo, hesitando antes de dizer: esse carro foi encontrado abandonado em uma estrada há 3 dias. O corpo do padrasto de Miguel estava dentro. O mundo girou ao meu redor. O quê? Como aquele homem poderia estar dirigindo atrás de mim? Virei para Miguel, que finalmente ergueu a cabeça. Seus olhos frios me encararam. Eu disse que ele voltaria para me buscar. O sangue gelou nas minhas veias. O peso daquelas palavras me esmagou. Senti um nó se formar na minha garganta. Olhei para os policiais esperando alguma explicação racional. Nada fazia sentido. O carro foi encontrado com os vidros fechados e as portas trancadas por dentro. Continuou o agente. O corpo estava lá há pelo menos 3 dias. Meus lábios tremiam. Então, como ele poderia estar nos seguindo hoje? O policial apenas me olhava, sem respostas. Me virei para Miguel. Você viu ele? O menino me encarou por um longo tempo antes de responder. Sim, ele disse isso com tanta naturalidade que meu estômago se revirou. A cabeça latejava. Eu sentia que algo estava errado desde o momento em que Miguel entrou no meu carro. Mas agora eu sabia. Algo muito pior estava acontecendo. O policial chamou uma colega para levar Miguel a uma sala reservada. Ele não hesitou. Apenas seguiu a mulher, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, paralisada, enquanto uma única pergunta martelava na minha mente. Se o padrasto estava morto, quem estava nos perseguindo? Ou pior, o que realmente entrou no meu carro naquela noite?